Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Neste vídeo nós continuaremos alguns esclarecimentos a respeito da reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. A, a diretoria da convenção solicitou que uma comissão apresentasse uma proposta de reforma, já no apagar das luzes do mandato, sem nenhum debate prévio com os membros do Conselho, apenas apresentação da matéria com 8 minutos de antecedência, e ninguém tem condição de aprovar uma reforma que não estudou o material com antecedência. Como a Assembleia vai acontecer em meados do mês de abril deste ano de 2024, e como foi a sugestão que quem tivesse sugestão mandasse para o relator as suas sugestões, eu elaborei uma reforma alternativa e já enviei ao relator da comissão e à liderança batista de Pernambuco. E neste vídeo, eu estou trazendo esclarecimento a respeito dos pontos de reforma, de mudança nesse estatuto. Eu já estou no ponto sobre a diretoria, e uma das questões que a gente vai ter que clarear é sempre deixar bem especificado que a diretoria da convenção ela não tem um papel administrativo da convenção. E isso é fato. A diretoria precisa ser a primeira a obedecer o estatuto da convenção e respeitar as atribuições que não são delas. Quando entra um presidente que ele não conhece o estatuto, ou se conhece, não respeita, isso gera tensão, gera conflito. E quando o prejuízo aparece, a responsabilidade fica com o administrador. Nós já tivemos caso na Convenção de Pernambuco que um executivo foi desligado, foi convidado a aceitar um desligamento, e ficando com a responsabilidade porque a convenção estava no vermelho, mas na verdade, quando a gente vai conhecer a história, sabe que o problema não era o executivo, era o presidente que fazia a sua maneira, não é? E o executivo era um tiracolo, como se diz assim, né? Que a pessoa leva do lado para lá e para cá, mas na verdade as decisões o executivo não faz nada. Mas no estatuto está escrito que ele é quem administra. Então, quando a gente fala da diretoria, é importante que a gente deixe muito claro que a diretoria também tem atribuições estatutárias, mas ela tem que respeitar as atribuições que não são delas, tá? No artigo 23 do estatuto, precisaremos fazer uma correção, onde diz a diretoria tem por finalidade moderar as assembleias da convenção e do conselho, coordenar o desenvolvimento da convenção através de seus órgãos executivos, acompanhar o desenvolvimento de suas organizações auxiliares e representar a convenção em juízo e fora dele. Começa por aí a questão da finalidade da convenção, ok? No ponto 2 vai dizer que é atribuição da diretoria ad referendo do conselho sobre assuntos relacionados às organizações executivas, cuja responsabilidade não esteja definida em seus estatutos e sejam relevantes e emergenciais. Então, as atribuições dos executivos, seja da Secretaria-Geral do Colégio Americano Batista, é atribuição dele. A diretoria não pode tomar decisão que seria responsabilidade dele, mas ela pode tomar decisões emergenciais que não são responsabilidade deles, ad referendo do Conselho. Às vezes acontece de ter essa necessidade. Bem, também a elaboração do programa provisório, que era colocada como sendo do Conselho, mas o Conselho não é um órgão executivo. Então, ele não faz, ele aprova, ele avalia, ele planeja, é uma definição estratégica, uma definição mais política. Então, a elaboração do programa vem para a mão da diretoria da convenção. A definição de remuneração, ela também vem para a diretoria, cabendo a ela, então, definir a remuneração dos empregados dos órgãos executivos, incluindo seus dirigentes, levando em conta a disponibilidade orçamentária,
dignidade humana, qualificação técnica pessoal e valorização no mercado, inclusive cumprindo o acordo coletivo da classe sindical. Então, passa a ser uma atribuição da diretoria cuidar disso. O conselho, ele vai cuidar apenas de fiscalizar, não é? Ele vai ter ele vai poder aprovar o plano de cargos e salários e ele vai poder receber as informações para fiscalizar. Também uma novidade que nós estamos incluindo no Estatuto sobre Diretoria é que as decisões da diretoria, para serem válidas, deverão ser registradas em atas devidamente assinadas pelos participantes presentes às suas reuniões. É porque é uma coisa estranha, não é? Uma diretoria se reúne, ela toma uma decisão, mas ela não quer colocar no papel. Ela não quer colocar no papel que foi ela que tomou a decisão. Porque se der certo, glórias para ela, se der errado, ninguém pode provar que foi ela que decidiu. Então, é natural que, se é uma diretoria de uma instituição como a Convenção Batista de Pernambuco, se a diretoria se reúne, a secretária de atas deve anotar as deliberações adotadas pela diretoria e essa ata ser assinada e isso ficar arquivado na secretaria que aquela decisão foi decisão da diretoria, né? Para que o secretário não precise ficar arrumando uma maneira de garantir que quem decidiu foi a diretoria e não ele. Tá? Então, nós estamos aqui colocando como sendo estatutário que as decisões da diretoria sejam assinadas. Inclusive, que as decisões que afetam terceiros, elas deverão ser assinadas e publicadas. A diretoria reuniu, decidiu alguma coisa em relação aos empregados, ela publica, ela assina, publica lá, bota na página da internet, bota no mural da secretaria, mas ela precisa assumir responsabilidade. Uma diretoria tem que ter coragem de assumir responsabilidade e de assinar aquilo que faz. Ela não pode ser uma diretoria que quer mandar as pessoas fazerem, mas não quer assumir a responsabilidade de assinar aquilo que ela está mandando fazer. Então, agora nós estamos colocando no estatuto essa necessidade, tá bem? Também estamos colocando aqui, reafirmando a nossa compreensão, que nenhum membro da diretoria poderá ser reeleito consecutivamente para quaisquer dos seus cargos. Ele não precisa. Não há necessidade de uma diretoria passar mais de 2 anos. Antigamente era 1 ano, depois foi para 2 anos. Agora tem gente que quer ficar 4 anos na diretoria da convenção. Não é uma necessidade, não é uma necessidade. Se o plenário quiser, nessa Assembleia, reformar esse estatuto e permitir a reeleição, então, para que não seja casuística essa decisão, que seja definido assim, que um dispositivo transitório que informe que essa decisão ela entra em vigor a partir da próxima eleição, para ficar muito claro que a intenção dessa diretoria não é reformar o estatuto para ela poder concorrer e permanecer no cargo. Não me parece boa ética esse tipo de procedimento, mas eu entendo que não há necessidade de uma diretoria passar mais de 2 anos, não há. Com as atribuições bem definidas, o que é do conselho, o que é da diretoria, o que é da secretaria, o que é do diretor do Colégio Americano Batista, não há necessidade de uma diretoria passar 4 anos. Ela terá um papel mais de supervisionar, de representar, de organizar reuniões, participar de reuniões com o grupo, claro, fazer recomendações para os executivos que trabalham na secretaria, no Colégio Americano Batista, mas respeitando o estatuto e as atribuições deles, para não ter problema, conflito. Moderar as reuniões da diretoria, de dirigentes de órgãos executivos, auxiliares e de associações regionais, quando por ele convocado. Tá? Esse detalhe a gente está colocando, por quê? Porque os presidentes de associações eles podem fazer uma reunião entre eles. Se o presidente da convenção convocar, ele dirige. Mas se ele não convocou, não tem por que ele ter que dirigir, a não ser que haja uma suspeita. Já aconteceu de presidentes de associação começar a se reunir para como se ele fosse um órgão da convenção. Presidente não eram, né? A gente tem que ficar atento a esses apetites pelo poder que às vezes complicam. Nós vamos colocar também agora, deixando claro, que a movimentação bancária ela será feita pelo presidente da convenção, pelo secretário-geral da convenção e pelo coordenador administrativo da convenção. Isso fica claro em estatuto. Aí, 2 assinaturas
de 3 para que haja movimentação bancária por parte da Secretaria da Convenção. Questão do Colégio Americano Batista, se pode estudar no Estatuto do Colégio, no regimento, como vai ser feita a movimentação financeira do Colégio Americano Batista. Mas aqui já deixamos claro a movimentação da Secretaria Geral. Agora uma novidade importante com relação à diretoria da Convenção. Duas novidades. A primeira delas, fazer pronunciamentos públicos quando necessários, com a concordância por escrito da maioria dos membros da diretoria, sendo vedadas manifestações em nome da convenção que direta ou indiretamente evidenciem preferências político, partidário e ideológico. Observe, primeiro, se vai haver uma manifestação, se o presidente vai fazer uma manifestação pública em nome da convenção, que essa manifestação conte com a assinatura de pelo menos metade dos membros da diretoria. Não é ele querer fazer uma manifestação. Ele tem que fazer e tem que ser com a concordância dos membros da diretoria. E segundo, fica vedado ele fazer manifestações em nome da convenção. Se ele quiser se manifestar politicamente em nome dele, é um problema dele. Mas ele tem que sempre deixar claro, se ele é presidente da convenção e ele vai fazer uma manifestação de natureza política, ele precisa dizer, eu estou falando como pessoa, eu não estou falando em nome da convenção. O meu pensamento aqui não representa o pensamento da convenção, o pensamento dos batistas, porque nós temos tido muito problema sobre essa questão de manifestação política. Por quê? Porque os dirigentes, quando tem um pensamento divergente do deles, eles querem proibir que quem vota num candidato diferente deles fique calado. Mas eles têm toda uma articulação e uma forma de se manifestar e de apoiar o seu candidato. Então, para acabar com isso, o presidente não fala em nome da convenção, nem de maneira indireta, evidenciando suas preferências políticas. E agora vem uma outra questão que é nova, novidade, talvez para todos os estatutos de convenção, aqui vai entrar uma novidade. O descumprimento do estatuto, regimento interno, deliberações das Assembleias Geral ou do Conselho por parte do presidente, já que o presidente é responsável por cumprir e fazer cumprir o estatuto, o regimento e deliberações da Assembleia, poderá torná-lo inelegível por até 10 anos à diretoria da Convenção, cargos em órgãos executivos ou auxiliares na forma do regimento interno. Nós estamos colocando uma cláusula que, se o presidente desobedece, e eu não conheço uma diretoria de convenção que desobedeceu de maneira tão descarada Estatuto da Convenção, Estatuto do Colégio Americano Batista, deliberação de Assembleia da Convenção, como essa diretoria que está saindo. É algo triste de se dizer, mas precisa ser dito, e se for necessário, eu faço um vídeo aqui só relacionando todas as vezes que foi desobedecido o Estatuto da Convenção, como foi desobedecido o Estatuto do Colégio, como foi desobedecido a deliberação da Convenção. Então, nós precisamos punir, e a punição seria 10 anos de inelegibilidade. Tá bem? Ele não poderia ser eleito nem para diretoria da convenção, para nenhum cargo da convenção, nem para cargos de organizações executivas ou auxiliares da convenção por 10 anos. É importante que fique claro e que as pessoas saibam, essa pessoa não respeita o estatuto da convenção. Essa pessoa não respeita regimento interno. Essa pessoa não respeita decisões da convenção. É preciso que isso seja tornado público, porque quem faz isso numa convenção, imagina o que não faz no pastorado de uma igreja. Então, é preciso que nós tenhamos uma cláusula que proteja a convenção desse tipo de procedimento, tá bem? Nós temos aqui o outro ponto, participar das reuniões da diretoria, auxiliando nas tomadas de decisões e encaminhamentos de matérias cujas competências não estão previstas nos estatutos, regimento interno ou deliberação da convenção ou conselho, nem no estatuto ou regimento interno dos dirigentes dos órgãos executivos. Isso aqui é atribuição para vice-presidentes e secretários. É óbvio, mas não havia a matéria regulamentada que dissesse que a diretoria tem que se reunir para poder tomar determinadas
decisões, e agora nós estamos colocando aqui também no estatuto, tá bem? Vamos aqui chegando para o final com relação à diretoria. Pelo exercício do cargo, nenhum membro da diretoria receberá remunerações ou participação da receita a qualquer título, a não ser reembolso de despesas efetuadas quando a serviço da convenção na forma do regimento interno. Nós vamos ter que regulamentar em regimento interno, porque fica uma festa da Convenção pagar para pessoas ir para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira. De repente, a convenção manda o seu presidente, manda o seu executivo, mas mandar outros membros da diretoria para reuniões pagas pela convenção, tem que haver um regulamento. Isso é austeridade e nós precisamos ter um regulamento a respeito disso, tá? Fica vedada a ocupação de cargos em órgãos executivos da convenção por membros da diretoria até 12 meses após a data prevista para o fim do mandato. Deixamos mais claro isso, porque o estatuto dizia, por exemplo, que nenhum membro da diretoria poderia assumir cargo remunerado até, se eu não me engano, 6 meses depois do seu mandato. E essa diretoria, ela burlou o estatuto da convenção. Porque qual foi o jogo que ela fez? O vice-presidente da convenção participou da decisão de demissão do secretário-geral e em seguida assumiu o cargo. E a alegação é, ele não está sendo remunerado. Porém, a proposta, a legislação, o objetivo, não tinha a ver com dinheiro. Porque uma pessoa não quer ocupar um cargo só por causa do dinheiro. Há pessoas que pagam para ocupar um cargo só para exercer o poder. Há pessoas que pagam para ocupar um cargo só pelo prestígio do cargo. Então, não é só dinheiro que está em jogo. A regulamentação era que uma pessoa da diretoria não pode ocupar cargo remunerado até 6 meses depois do mandato, mesmo que ela vá trabalhar de graça. Ela não pode ocupar cargo, porque o objetivo é promover a estabilidade de quem está no cargo. Se não é fácil. A pessoa está na diretoria, ela cria instabilidade na administração, na secretaria da convenção, ou na direção do Colégio Americano Batista, e depois ela vai e ocupa o lugar. E não estou recebendo. E aí, além disso, tem aquela história. Uma pessoa que trabalha num cargo desse sem receber, ela também não se sente na responsabilidade de se cuidar no cargo. E começa a fazer bobagem. Vai ler a história do Colégio Americano Batista, com essa história de contratar pessoas que não recebiam ou que recebiam muito abaixo do mercado e ver quantos milhões isso custou para o Colégio Americano Batista nos últimos 20 anos. Então, nós precisamos deixar muito claro, membro de diretoria não pode ocupar cargo remunerado com um prazo mínimo, como nós estamos propondo aqui, de 12 meses até depois que deixar o seu cargo, tá bem? Estamos colocando aqui também a vedação para ocupar cargo na diretoria ou nos conselhos geral fiscal por pessoas que tenham parente até 3º grau em órgãos executivos da convenção ou sejam empregados ou mantêm contratos remunerados com órgãos executivos da convenção. Então, se você é parente de uma pessoa que é executivo da convenção, você não vai poder estar na diretoria, no conselho, você não vai poder fazer contrato com essa empresa. E lá na frente a gente coloca o contrário também, né? Nós não podemos ter, por exemplo, uma pessoa que é diretora do colégio contratando para ser contador do colégio um parente, uma pessoa que está na direção executiva ou num cargo de coordenador da Secretaria-Geral e vai ter um parente fazendo a contabilidade. Isso dá problema e nós precisamos, então, trabalhar essa temática, tá bem? Então, termina por aqui a questão ligada à diretoria da convenção e nós vamos, então, prosseguir depois no próximo vídeo falando a respeito do conselho e aí temos uma mudança que eu considero também bem importante do ponto de vista operacional para o bom funcionamento da administração da convenção. Muito obrigado, se você gostou, curta, compartilhe, comente e nos veremos no próximo vídeo.